Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 20 de novembro de 2018, e o nosso tema, dando continuidade à nossa série sobre a Umbanda e a imprensa, é Festas de São Cosme e São Damião. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar que o objetivo dessa série não é atacar a ninguém, mas fazer um resgate histórico que nos possibilite uma interpretação e uma reflexão para o presente, ok? Muito bem, hoje eu vou trazer um recorte do jornal O Lar Católico, revista social religiosa dedicada às famílias, que foi publicado de 1891 a 1957, onde existem várias matérias confrontando a Umbanda. Essa em específico foi publicada no dia 30 de outubro de 1955 e fala justamente sobre as festas de Cosme e Damião que os terreiros de Umbanda já há muito tempo fazem e o impacto disso para a comunidade católica. Então, é um artigo muito interessante e que nos dará algumas reflexões bem legais. Muito bem, o texto é o seguinte: Festas de São Cosme e São Damião. São Cosme e São Damião existiram. São santos, mártires, dois irmãos. No Brasil, a devoção aos dois santos médicos é a mais ou menos espalhada. São mais conhecidos devido ao espiritismo. No Rio e em São Paulo, como em outros lugares, fazem procissão e festa de São Cosme e São Damião. São estas festas e estas procissões que são exploradas. Mesmo que os padres, nestas ocasiões, falem muito que São Cosme e São Damião sejam santos verdadeiros e que nada tem a ver com 2 do Espiritismo, não obstante tudo isso, os católicos vão lá de manhã para de tarde serem batizados em qualquer tenda espírita. O livro Doutrina e Ritual de Umbanda diz claramente que os umbandistas, em sua maioria, são católicos, que vão à igreja, confessam-se e comungam. Mas claramente ainda, as crianças vestidas de azul e rosa vão assistir, na Igreja Católica, à missa de São Cosme e São Damião. De volta, inicia-se a cerimônia no ritual africano. É preciso terminar com esta confusão. Venerar a São Cosme e São Damião como heróis da fé católica e acabar com essa grande bobagem de IBG, de 22 e de Doú. E se existir em casa qualquer vestígio desta divindade, uma estátua ou pintura, é necessário jogar fora quanto antes, quebrar, queimar, fazer qualquer coisa, mas de forma alguma deixar dentro de casa, e também convencer aos outros incautos dessa grande e rematada tolice. Depois continua: acabe-se com a festa. Começar a passar doce no dia 27 de setembro é cooperar criminosamente com a macumba. Se seus filhos ficarem louquinhos para ir lá na tenda para receber doces, como os outros, então compre-lhes doce à vontade, a fim de que fiquem fartos e não tenham mais vontade de ir procurar o doce da macumba. Os católicos do Rio e São Paulo que asfixiem a hidra dessa tradição enquanto ela é nova. Os outros que ainda não conhecem o costume, não permitam de modo algum que algum aventureiro da macumba queira introduzi-lo. Muito bem. A matéria me soa em alguns momentos até engraçado, mas vamos tentar aqui compreender uma coisa. Quando nós olhamos para o passado e buscamos entender as razões que levaram a determinadas posturas e comportamentos, nós temos que tomar o cuidado
de não despejar no passado os nossos anseios, as nossas expectativas e as nossas frustrações do presente. Em alguma forma a gente sempre vai fazer isso, mas é preciso um olhar atento, um olhar cuidadoso, um olhar atencioso. Por isso que no começo da reflexão eu disse que o objetivo não era atacar a ninguém, mas trazer um recorte que nos possibilite uma reflexão no presente. Muito bem, vamos considerar que nessa época a Igreja Católica tinha ainda muita força no Brasil e na religiosidade do brasileiro. Naquele tempo, a influência era muito forte e a Igreja conseguia, com a força dos padres, dos veículos de comunicação, colocar muitas pessoas contra a Umbanda. Isto é um fato. Muito bem. Uma coisa que sempre incomodou a Igreja é o uso das imagens dos santos dentro dos terreiros. Eles nunca viram isso com bons olhos e acredito que até hoje não veem e acho que provavelmente nunca vão ver. Ok, é um direito deles, sem problema. Mas se existe uma coisa que incomodava e perturbava profundamente os padres e bispos da época, era justamente a festa de Cosme e Damião, principalmente pelo fato de distribuir doces e com isso atrair as crianças. Naquele tempo, a Umbanda era muito mal compreendida e se ainda hoje é, a gente tenta imaginar aquele tempo. Então, eles viam a Umbanda como uma coisa demoníaca, como uma coisa do mal, como uma coisa terrível, e faziam um esforço muito grande de mostrar aos católicos o quanto a Umbanda era nociva, especialmente para as crianças. Muito do preconceito que hoje ainda existe em relação à Umbanda teve a sua gestação nesse período, onde a Igreja Católica bateu massivamente, utilizando várias táticas, desde a ridicularização, às advertências e até ameaças de exclusão, de católicos que frequentassem as giras. Então, isso é um fato. E a gente vê que eles tinham um medo tão grande das crianças adotarem, que esse costume se espalhasse, que as pessoas recorressem cada vez mais aos terreiros, que eles chegaram a dizer aqui, não sei se vocês repararam, é o seguinte trecho: e se existir em casa qualquer vestígio dessa divindade, ou seja, Ibeji, Erei, etc., é necessário jogar fora o quanto antes, quebrar, queimar, fazer qualquer coisa, mas de forma alguma deixar dentro de casa. Então a gente vê que nesse período em específico a Umbanda representava uma ameaça muito grande para a Igreja Católica, que de certa forma estava perdendo terreno, perdendo espaço, e isto era algo ameaçador, terrível. Então, quanto eles puderam bater na Umbanda, eles bateram. Eu particularmente acredito que esses padres e bispos dessa época, talvez hoje já estejam reencarnados, inclusive muitos trabalhando na Umbanda para compensar todo o mal que eles fizeram a uma religião que desde o princípio se colocou como religião de amor, de paz e de caridade. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.